Muito boa noite para toda a nação santista. Bem-vindos ao meu canal Santástica Camisa 10 e hoje vamos analisar esse jogo, diria que horroroso, por parte do Santos, entre Mirassol 3, Santos 2. E eu confesso que eu tô bem triste com o desempenho do time. Foi um começo de jogo bom, foi um começo de jogo que eu tava gostando, assim como nos outros jogos que a gente começou ganhando. Passou mais ou menos uns 15 minutos, o time teve uma queda brusca de rendimento. Foi algo um pouco assustador até de ver. Tomamos 3 gols assim, um seguido do outro, foi muito rápido. Tá tudo muito ruim, tudo péssimo. Eu confesso que eu tô bem triste com esse resultado, um pouco revoltado, mas eu vou procurar ter um pouco de calma nesse momento, porque os primeiros 15 minutos me agradaram um pouco, então eu acredito que se o time tiver essa consistência, a gente pode melhorar no campeonato, para não fazer igual ano passado e ficar tendo que lutar contra o rebaixamento numa partida contra o São Bento e a gente ter aqui que analisar o time do São Bento ou o time de quaisquer que seja. Não é pra gente isso de novo, pelo amor de Deus, não quero isso de novo. Eu acho que a torcida do Santos não quer isso. Enfim, falar um pouco da arbitragem, apesar de eu não gostar. Claramente o lance do primeiro gol foi uma falta no Marcos Guilherme, uma falta que alguns árbitros ainda interpretam como uma possibilidade de cartão vermelho, porque seria o último homem no caso. Não sei se ele seria o último homem, mas ele ia sair ali bem em condição de finalizar pro gol, na frente do gol, né? E nesse nosso ataque teve essa falta, foi uma falta muito clara, e saiu o gol do Mirassol nesse mesmo contra-ataque. O VAR, creio que a gente ia olhar o VAR, creio que a arbitragem ia olhar o VAR e ia falar, anulou o gol porque foi um lance muito claro. Mas aí a gente recebe a infelicidade, o amadorismo do Campeonato Paulista, aqui do futebol brasileiro, falando que o VAR estava com uma falha de conexão na internet. Pelo amor de Deus, né? Aí depois desse gol o Santos ficou desestabilizado, tomamos mais 2 logo em seguida praticamente, mas apesar do erro de arbitragem, o Santos não pode dar esse apagão, não pode tomar 3 gols no primeiro tempo, não pode tomar 3 gols de maneira alguma, então isso me deixa um pouco decepcionado. Ainda da partida, no começo do jogo, o Marcos Leonardo fez uma jogada maravilhosa, um passe de calcanhar que praticamente matou a defesa do time do Mirassol. E simplesmente o Léo Batistão, que é um cara que eu defendia, me ajuda a te ajudar, Léo. Pelo amor de Deus, me ajuda a te ajudar. O gol que você perdeu praticamente tirou boa parte do ânimo do time. Você olha o semblante do Marcos Leonardo quando você perde aquele gol, é um semblante de, pelo amor de Deus, o que aconteceu aqui, meu? Deixei o cara na cara do gol, ele perde esse gol. Enfim, é uma coisa que não pode acontecer. Se a gente começa ganhando o jogo, a história do jogo poderia ser completamente diferente, mas não foi, porque gols assim não se perdem. Se tivesse um lance na diagonal, o goleiro em cima, se fosse um lance meio que sem ângulo, ou uma bola dividida com o goleiro, eu iria entender, tudo bem, não é pra perder, mas eu iria entender. Mas o lance que foi do Léo Batistão, ele estava no centro da área, ele, o goleiro, o goleiro estava caindo antes já dele bater, era só ele dar uma cavada ou dar um corte no goleiro e fazer o gol com tranquilidade, mas não, se assustou e simplesmente errou o gol, chutou em cima do goleiro e lamentavelmente a gente não abriu o placar logo no começo, podendo ser uma assistência maravilhosa do Marcos Leonardo, a gente poderia estar comemorando o gol, mas não foi isso que aconteceu, por causa do Léo Batistão. Falar um pouco da atuação individual de cada jogador. O João Paulo não teve culpa nos gols, na minha opinião. Apesar do segundo gol, se não me engano, ser um chute fraco até, mas
é um chute que, bateu na trave a bola, foi quicando, não vejo com um chute fácil, então não acredito que tenha sido falha do João, e eu acho que não dava também para ele pegar aquela bola. Na lateral direita, o Madison é um jogador com muita imposição física, muitas vezes me dá raiva, porque às vezes ele não passa, né? Nesse jogo ele até passou uma, duas vezes, mas muitas vezes o Ângelo vai fazer jogada individual, ele simplesmente não passa, não dá opção, e isso me incomoda muito. No Madison, feliz por ele ter feito o gol de novo, mas eu sinto que, não sei se é um jogador preguiçoso, não sei se já estava cansado, mas ele poderia passar mais vezes e dar opção, até mesmo que não receba a bola. Eu acho que o lateral passar para a linha de fundo é muito importante para ter uma saída pro atacante, para puxar a marcação do zagueiro, enfim, quando o cara passa, corre sem a bola, ele acaba aqui abrindo espaços. O Kaique, para mim, da dupla foi o pior hoje, tá? Não vou falar que o Kaique é ruim, tá rolando muita crítica no Kaique aí, mas eu acredito que o Kaique é um zagueiro muito talentoso, um zagueiro que ele falha algumas vezes, mas é natural da idade. Mas acredito que naquela bola que ele chegou um pouco tarde, ele estava cobrindo o Bauerman, o atacante do Mirassol, o Fabrício Daniel, né? Ele tinha ele tinha vantagem na hora de chegar na frente, então acredito que não tenha sido culpa especificamente do Kaique, apesar de ser ele que estava lá. O Bauerman, para mim, dos dois da dupla, foi o melhor zagueiro, mais uma vez. O Bauerman é um zagueiro muito bem posicionado, é um zagueiro que ele é muito bom de bola aérea, tanto que no gol do Marcos Guilherme ele ganhou 2 vezes de cabeça, ele disputou a primeira ali, mas não foi perdido, depois ele ganhou a segunda bola, então é muito importante para o gol, muito importante na defesa, boa atuação para mim do Bauerman, apesar dos 3 gols levados. O Lucas Pires, ele tem muita qualidade, ele cometeu alguns erros de marcação, mas também é natural pela idade. Mas apesar de alguns erros de marcação do Lucas Pires, o cruzamento inclusive foi ele que deixou acontecer, mas em comparação com o Felipe Jonathan, ele é um exímio defensor. Se for colocar do lado do Felipe Jonathan, claro. Apesar do forte do Lucas no a parte defensiva. Ali no volante, o Vinícius Balieiro, para mim, fez uma lambança na hora do terceiro gol. É um jogador que, se a proposta do treinador hoje foi ousar, foi atacar, foi jogar para cima do Mirassol, basicamente o Balieiro ele anula tudo isso, porque ele é um jogador que com a bola é horrível, na minha opinião. É um jogador que com a bola não agrega em nada para o time. E sem a bola, que era para ser o diferencial dele, hoje não foi. A gente tomou 3 gols com ele em campo e até acho que ele demorou para sair. Era para ter sido substituído antes, quando já estava 2-0, porque não precisava mais dele em campo. Se o Santos começa perdendo, basicamente ele se torna nulo no jogo. Então, para mim foi um erro do técnico não ter tirado ele. Um jogador muito fraco, um jogador que, para mim, o Santos fez besteira em ter corrido atrás, bateu o pé para renovar e nunca demonstrou técnica e infelizmente renovou o contrato. O Sandri, que entrou no lugar dele, falar já dos reservas, o Sandri que entrou no lugar dele foi melhor. O Sandri tem muita qualidade, aquele chapéu lá que ele deu, com certeza pegando o ritmo ele já vai ser titular nesse time. Para mim o Sandri é primeiro volante porque ele tem poderio de marcação e tem qualidade na saída de bola, e é isso. O Sandri, para mim, como eu tinha falado no vídeo anterior, ele é um craque, tem muita visão de jogo, e eu acredito que com mais 2, 3 partidas aí ele já vai estar inteiro fisicamente. O Felipe Jonathan apagado no primeiro tempo, não vou criticar tanto, porque eu acredito que quando você é um volante e o teu outro volante é o Balieiro, naturalmente seu jogo acaba sendo prejudicado, porque ele não te dá opção, ele não dá opção para nada. Então, mas não justifica a má atuação do Felipe, tá?
Felipe foi muito abaixo, eu pedi o Felipe na meia, mas eu acredito que se ele tivesse com o Zanocelo ou com o Camacho, eles fariam uma dupla melhor. O Camacho, que entrou no lugar dele, ele mostra que tem qualidade com a bola, apesar de não saber marcar. E né, mais uma vez na partida me mostra que o Zanocelo é a criptonita do Camacho e o Camacho é a criptonita do Zanocelo. Simplesmente quando os dois estão juntos não funcionam, mas quando eles estão é um só na partida, não tem o que falar. Ele entrou e logo na primeira bola que ele pegou, ele deu uma assistência pro gol do Madison, num belo lançamento. Então o Camacho foi bem, na minha opinião, por essa assistência. Foi no primeiro toque que ele teve na bola, o Santos teve mais, depois que ele entrou, teve mais posse de bola, teve mais controle do jogo. Enfim, apesar de deixar a desejar na marcação, acredito que o Camacho ali com a bola no pé, ele consiga agregar bem ali de volante quando não joga com o Zanocelo. O Marcos Guilherme fez mais um gol, é um jogador que na posição dele eu gosto, na posição que não é a dele eu não gosto, que é ele no meio de campo, que ele joga solto, se movimentando para todos os lados. Então, mas parabéns pelo gol, mais um gol que ele faz, ele mostra que é um cara que ele faz alguns gols importantes, mas infelizmente a gente não conseguiu empatar. Marcos Guilherme, ele é muito esforçado, a gente vê isso, mas não cola ele ir para o meio de campo, na minha visão. O Ângelo tiveram 2 ou 3 lances que ele praticamente teve que passar de 4 jogadores, porque ele não tinha ajuda. Era impressionante como ele não tinha ajuda. O Ângelo é o cara mais talentoso, na minha opinião, do time. Ele é o cara que mais tenta, ele é o cara que consegue o drible. Ele até tentou o chute, foi bem. Então, pra mim, com essa sequência que o Ângelo tá ganhando, ele vai evoluir muito e acredito que logo menos vai ser um dos nossos principais jogadores do time. Muito feliz pelo Ângelo, pelo desempenho dele também nessa partida. Apesar que no começo ali do jogo não teve muita presença no ataque, né? Mas não foi culpa dele, o problema estava muito mais embaixo. O Marcos Leonardo, um baita de um centroavante. Ele busca jogo, ele deu um passe maravilhoso pro Batistão. Ele deu uma cabeçada muito boa que o goleiro, na minha opinião, fez um milagre, o goleiro deles. E infelizmente não saiu o gol dele hoje de novo, mas eu acredito que é um jogador que, com essa continuidade que está tendo, acredito que ele vai ser nosso artilheiro esse ano. E por último eu vou deixar o Léo Batistão, porque eu estou completamente decepcionado com esse jogador. É um jogador que eu peço bastante e... não pode perder um gol desse. Não pode perder um gol desse. Esses gols esse gol que ele perdeu especificamente se torna determinante para o resultado. Poderia mudar a história do jogo. O Santos poderia recuar o time? Poderia, como fez nos outros jogos. Mas você não pode perder uma oportunidade dessa de fazer o gol. Então, toda a crítica que for relacionada ao Batistão é justa. Independente do que seja, é justa sim, porque um time grande, na fase que tá, perder um gol desse é realmente inadmissível, na minha opinião. E o Carille, mais uma vez, ele muda. Eu não sou a favor da demissão do Carille, tá? Não sou a favor da demissão, até porque eu não vejo outro. O Carille, ele é um cara que ele muda, tá? Apesar de não fazer boas escolhas, ele muda, ele tenta outras coisas. Hoje ele tentou mudar mais uma vez. Não concordo com o Vinícius Balieiro no time, mas foi uma tentativa da parte dele. Acredito que não vai ser mais titular. Assim espero eu. Não sei se ele vai ser demitido ou não até o clássico. Mas eu não trocaria o treinador agora. Eu vejo ele tentando coisas, apesar de não estar dando certo. Mas hoje, por exemplo, na minha opinião, ele não foi defensivo. Ele meteu o time lá pra cima. Mas aí a culpa não é dele. O Batistão muita gente estava pedindo e acontece aquele gol que ele erra, acho que dá uma quebra no time, aí soma também com um erro na arbitragem, mais apagão no time, então acredito que essa parte não foi culpa dele. Então é isso. Esqueci de falar do Thailson também. O Thailson entrou muito no final do jogo, não pegou muito na bola, fez até uma tabelinha legal. Não espero muita coisa do Thailson, mas tudo que ele fizer acima do nosso esperado, que não é muita coisa, é até legal.
Então, muito boa noite. Até domingo. Espero que a gente volte a comemorar uma vitória, porque torcer para esse time não tá fácil. É um time com muitos baixos, mais baixos do que alto. Então, torcer aí pra gente ganhar no domingo, pra pelo menos ter um final de semana feliz aí. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. Valeu!